Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, família, amigos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui para mais um estudo de célula e estamos muito felizes de vocês estarem conosco mais uma terça-feira. Graça e paz, amados. É sempre muito bom, né? Parece que a gente faz um jargãozinho e não para de falar a mesma coisa, mas não é. Estar em família também é uma rotina, né? É uma rotina com surpresas boas e ruins de vez em quando. Mas é muito bom ter esse tempo, como tivemos ontem, um tempo de oração gostoso, recebendo orientações de Deus, extravasando as nossas necessidades e os nossos agradecimentos. E o Senhor vai trabalhando em nós como família para a gente chegar em algum lugar, né? Nós temos uma tarefa que não pode ser parada, né? O cristão que para não é cristão, porque o Senhor é verbo vivo, é verbo, é ação, é movimento o tempo todo, né? Então, hoje o nosso estudo é os alcançados alcançam. Nós fomos alcançados por Cristo. E nós precisamos alcançar. Ele deixou tudo bonitinho. Ele foi lá e alcançou os discípulos, preparou os discípulos, e os discípulos, depois da partida de Jesus e a manifestação do Espírito Santo nos fortalecendo, nós passamos de alcançados para quem passa a alcançar outro, né? E esse é um movimento que não pode se parar no reino. Independente da tua situação, não tem desculpa para parar de ministrar, de revelar o reino para as pessoas. E é o que nós fazemos constantemente. Nós estamos aprendendo, alcançando, sendo alcançados por essa palavra maravilhosa que se revela a cada leitura com atenção, um tempo de qualidade. O Senhor vai sempre revelando algo novo em nós. Então é muito bom estar com você, com a sua família. Respira, relaxa e deixa as outras coisas. E vamos entender o que Deus tem para nós nesse tempo rápido de célula. É verdade. E nós estamos nos estudos sobre evangelismo, né? Sobre o nosso papel no reino de Deus, sobre o propósito do Senhor nas nossas vidas, né? E a gente precisa estar atento ao que o Senhor tem para falar conosco. Porque muitas vezes a gente só fica diante do Senhor para pedir, né? E para fazer, né? Venha a nós, e o vosso reino, o reino do Senhor. O Senhor tem algo para nós, né? Ele tem um propósito para as nossas vidas, a gente precisa cumprir esse propósito, cumprir o ID do Senhor, cumprir a missão que o Senhor, nosso Deus, deu para nós fazermos, né? Então, semana passada a gente falou sobre compartilhar o amor com desconhecidos e conhecidos, e hoje os alcançados alcançam. Nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça. Então, nós precisamos alcançar pessoas para Jesus, né? Tem muitas pessoas partindo para a eternidade sem Cristo. E isso é uma notícia muito triste, né? Que a gente tem todos os dias. Por isso a gente precisa fazer algo. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, nós queremos orar, né? Pelos queridos irmãos que já estão aqui com a gente, né? Já tem uma irmã aqui, a Nádia Cristina, está pedindo oração pelo filho Douglas Luiz, que é irmão do querido Cleuber. Então nós vamos orar pelo Douglas. E orar por todos os queridos irmãos que já entraram aqui, os amigos, os familiares, né? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor responda a sua oração e que você faça a obra que Ele tem para você fazer. Né? Que você escute com atenção esse estudo e seja ministrado pelo Senhor nessa noite. Vamos orar, iniciando, entregando esse tempo ao Senhor e por todas as famílias que já estão aqui com a gente. Amém? Ó Senhor, obrigada por esse tempo que nós estamos aqui, Senhor, juntos para em família compartilharmos a sua palavra, Deus.
Cada um de nós tem um desejo, tem uma ansiedade, colocamos diante do Senhor nessa noite. Pai, queremos colocar diante do Senhor a cada família que assiste essa live, a cada um, Senhor, que tem uma necessidade especial. Oramos pelo Douglas, irmão do Cleuber. Senhor, que o Senhor entre com a cura, que o Senhor entre com a providência, que o Senhor entre, Pai, com a tua paz. Ó Senhor, obrigada por cada família dos nossos amados que estão conosco nessa noite. Que o Senhor ministre em cada coração, que o Senhor toque em cada coração. É o nosso pedido que fazemos nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te engrandecer e render todo o nosso ser a ti, para sermos ministrados pelo Senhor. Entregamos esse tempo a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que entrou agora, boa noite. Graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. O estudo dessa noite vai falar que os alcançados alcançam. Lá em Mateus 28, 19 e 20, existe uma ordenança do nosso Deus para nós, que é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que palavra tremenda, né? Vão, é uma ordem, e façam discípulos e batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Esse é o papel da igreja, é o papel dos filhos de Deus, cumprir esse ide que o Senhor deixou para nós. E nós que já fomos alcançados por essa palavra, por essa salvação tão maravilhosa, precisamos cumprir essa ordenança do Senhor. Então, nessa noite, eu quero te despertar, eu quero que você desperte e cumpra o ide do Senhor, a ordem que o Senhor deu para nós. Ontem nós estávamos na oração e a palavra foi: obedeça, simplesmente obedeça, e tudo vai ser acrescentado na nossa vida. Quando a gente obedece, todas as outras coisas acontecem. O propósito de Deus é colocado de forma muito clara em várias passagens da Bíblia, em várias passagens do Novo Testamento. Anunciar ao mundo, através de nós, que somos igreja, através de mim, através de você, o Evangelho da Salvação para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão na nossa convivência, que estão no nosso mundinho, que são os nossos parentes, os nossos vizinhos, as pessoas que estão nos nossos relacionamentos, Nós, às vezes, você fica pensando nesse versículo que eu acabei de ler, ide, e façam discípulos de todas as nações. Isso daí a gente não está falando para você que você tem que sair do Brasil e fazer discípulos. Você tem que fazer discípulos aonde você está. Se houver um dia um chamado para você para um outro país, é lógico que você vai cumprir o ide do Senhor aonde você for. Mas a gente precisa entender que a ordenança do Senhor não é só para os missionários, não é só para os pastores, não é só para os evangelistas, para os líderes. O chamado do Senhor, a ordenança do Senhor é para todos aqueles que já foram alcançados por essa salvação. Então, Deus é de fato o nosso sábio, o nosso amoroso, o nosso justo Criador. E através de Jesus, os poderes que corrompem e escravizam o mundo estão sendo derrotados. E o Espírito Santo está agindo através de nós. As forças do mal caem por terra e nós somos revestidos de fortaleza pelo Espírito Santo. E nós começamos, quando damos lugar ao Senhor, somos os instrumentos que Deus quer usar para alcançar as pessoas. Então, eu e você, nós existimos em função daquilo que muitas vezes chamamos de missão. Nós existimos para fazer uma missão, para cumprir uma missão,
somos os anunciadores, aqueles que anunciam que Jesus é o Salvador, né? E para aqueles que precisam ainda crer, aqueles que ainda não creram, aqueles que ainda não aceitaram, a gente precisa cumprir essa missão, tá certo? Então, que o Senhor Jesus te desperte nessa noite, né? Quantas vezes a gente se encontra com alguém na rua, ou no cabeleireiro, ou no supermercado, em algum lugar, e a gente tem oportunidades que muitas vezes a gente perde de falar do amor de Deus. Então, vamos nos despertar. Precisamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Amém? Essas são as boas novas, né? As boas notícias do Evangelho, que quando anunciadas transformam a vida das pessoas. Assim como transformou a minha e a sua vida, existem muitas pessoas que ainda precisam ouvir dessa palavra e ser transformada, assim como nós fomos, né? As pessoas, a sociedade, de forma geral, precisam conhecer Jesus e vai ser através de nós, né? Se nós nos calarmos, quem há de falar dessa palavra, né? Então nós precisamos cumprir essa missão que o Senhor nos deu. Somos agentes desse propósito que vem de Deus para a nossa vida, né? A palavra missão, ela vem do latim missio, que quer dizer enviado. Então nós somos enviados, né? Em João 20, verso 21, diz assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então o Senhor Deus, Pai, enviou Jesus, e Jesus nos enviou. Olha que privilégio, né? Que privilégio foi que nós recebemos. Nós somos enviados. Enviados para quê? Para alcançar pessoas, né? Então a gente precisa entender esse chamado e obedecer, né? A igreja, ela existe para cumprir dois propósitos que estão relacionados entre si. O primeiro é adorar a Deus e trabalhar pelo estabelecimento do seu reino aqui na terra e na vida das pessoas. Então nós somos chamados para esse único propósito, que é adorar a Deus e trabalhar para o reino de Deus. Esses são os nossos propósitos. Então você precisa, quando você pensar assim, eu não tenho valor, eu não sou nada, o Senhor não me vê, você foi criado para um propósito. Então você é importante para o reino. Mas quando você não cumpre esse propósito, você está longe daquilo que Deus te ordenou, né? Você está longe daquilo que o Senhor fez você para aquilo, né? O propósito, a gente precisa compreender os propósitos do Senhor para a nossa vida, que é adorar a Deus e trabalhar para o seu reino. Amém? Então vamos cumprir o propósito do Senhor, para que o Senhor possa sorrir para nós, né? Dizer, esse é meu filho, essa é minha filha amada, que cumpre o meu propósito, né? O Senhor Jesus, ele foi enviado por Deus Pai e ele cumpriu o propósito dele, que é trazer a salvação através da morte de cruz. E nós precisamos cumprir esse propósito para que o Senhor nos fez. É muito mais fácil do que o propósito do Senhor Jesus, né? Que foi morrer naquela cruz. Nós temos o propósito de adorar ao Senhor e trabalhar pelo seu reino. Amém? Então, adorar e trabalhar para o reino envolve o quê? Encorajamento mútuo, né? Eu tenho que encorajar o Valdo tem que me encorajar, eu tenho que encorajar você tem que encorajar a sua irmã, o seu irmão, o seu parente, o seu filho. Então, encorajamento mútuo. Isso envolve a adoração e o trabalho para o reino. Edificar uns aos outros na fé, isso também envolve o encorajamento mútuo, né? Orar uns pelos outros, que é o que nós fazemos na igreja, né? Aprender uns com os outros, família de Deus, né? Igreja. Servir de exemplo, desafiar uns aos outros. Quantas vezes você é desafiado ali na igreja para algo um pouco maior do que você faz, né? Você é chamado para algo. Cumpra esse propósito. Aceite esse desafio, que é de Deus. Amém? Assumir e realizar tarefas urgentes para a implantação do reino do Senhor.
né? Quando alguém te chama para algo ali na casa do Senhor, na família da fé, aceite o desafio, aceite, porque é o Senhor querendo que você trabalhe para o reino, amém? Isso faz parte do nosso propósito, né? E aqui a gente está falando que os alcançados alcançam. Nós vamos falar alguns pontos aqui que por que os alcançados alcançam as pessoas? Nós que já fomos alcançados, por que nós alcançamos as pessoas? O primeiro ponto é que aqueles que creem de todo o coração nas boas novas do Evangelho. Nós alcançamos as pessoas porque cremos no Evangelho, cremos nessa palavra, cremos 100%, né? Não adianta você crer 99% e aqueles 1% que está faltando. Então você precisa crer de todo o seu coração, 100% nas boas novas do Evangelho. E João 14, verso 12 diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim, é o Senhor Jesus falando, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então, se a gente crê no Evangelho, nós faremos as obras que o Senhor fez e faremos ainda maiores. É o próprio Jesus que disse, né? Não sou eu que estou inventando. A gente precisa crer nessa palavra, crer, acreditar de todo o seu coração. E se a gente acredita, nós vamos fazer essa obra ainda maior do que aquilo que Jesus fez. Amém? Então, a melhor resposta que podemos dar é crer no Senhor e no que Ele faz. Né? Crer que ao levantar Jesus dentre os mortos, Deus declarou por meio de uma ação única e poderosa que Jesus realmente veio inaugurar o reino há muito tempo esperado. Através da morte e da ressurreição de Jesus, todo o mal do mundo está sendo derrotado quando obedecemos ao ID, quando obedecemos essa palavra de anunciar o Senhor Jesus para todas as pessoas. Isto é mais do que simplesmente crer na existência de Deus. Quando a gente fala que crer na existência do Senhor, é muito vago, né? A gente precisa confiar, né? A gente precisa entender que a morte e ressurreição do Senhor aniquilou todo o mal, derrotou todo o mal. Então, a gente crê piamente, 100% nas boas novas do Evangelho, né? Isto é mais do que simplesmente crer na existência de Deus, embora inclua essa convicção, mas também é confiar nele de forma amorosa e anunciando aos quatro cantos quem é o nosso Jesus. Esse é o nosso papel, como filho e filha amada do Senhor. Amém? Amados, a gente crê, essa palavra é pequenininha, né? Mas crer envolve um monte de coisa, né? E dentre elas a gente precisa ir, obedecer o ID. Nós precisamos ir, confiar com alegria, com perseverança, sentindo que a gente foi convocado para uma missão especial. E hoje a gente conversava, né, de pessoas que partem, porque todo dia morrem pessoas. Mas difícil mesmo é quando morre sem Jesus. Nossa, misericórdia. Então nós temos a tarefa de anunciar, né? Os alcançados alcançam porque creem nas boas novas. Ontem eu conversava um pouquinho com uma adolescente, uma jovem, né? E vendo a transformação dela de crer, como a Renata falou aqui, 100% na palavra de Deus, né? Então, o outro ponto, os alcançados alcançam porque foram restaurados por meio do amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, meus amados, não existiria raça humana, não existiria Terra, planeta Terra, não existiria nada. Mas Deus, Ele planejou tudo, mesmo sabendo que o homem, dando-lhe o livre-arbítrio, ele tomaria decisões erradas, né? Mas Deus restaura por amor. Então não dá para a gente querer entender o amor de Deus e nem saber medir a proporção. Ele ama até aqui, ele ama esse, ele ama... Não.
Para Deus não tem nada dessas coisinhas que nós impomos, às vezes, para amar pessoas, né? Então, os alcançados alcançam porque foram restaurados por meio do amor de Deus. 1 Pedro 5,10, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Deus nos chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Olha, Deus ele busca imputar em nós, colocar em nós através do Espírito Santo o crer totalmente nas boas novas do Evangelho da Salvação. Ele trabalha a restauração, porque a gente não era melhor antes. Ninguém era melhor antes. Porque senão não tem graça ter Jesus. Eu, antes de Jesus, eu era melhor, agora eu sou pior. Não existe isso. Existe uma transformação. E quando nós reconhecemos, cremos no Evangelho, aceitamos Jesus como nosso Salvador, há uma restauração de quem a velha criatura para uma nova criatura. E isso é feito por amor. O Deus de toda graça, a graça de Deus nos alcançou. Ele nos chamou para viver uma glória eterna em quem? Em Cristo Jesus. Mas ele fala, vocês vão sofrer por um pouco de tempo, mas eu vou restaurar vocês, eu vou confirmar vocês, eu vou fortalecer vocês e eu vou pôr vocês sobre um firme alicerce. Que é o quê? Palavra de Deus. Se nós confiarmos, se nós nos entregarmos, nos rendermos à palavra de Deus, ela não vai deixar a gente na mão nunca. Então nós precisamos viver essa restauração, essa transformação. Eu era assim. Não, você tem que mudar. Nós precisamos. O transformado é restaurado, ele é mudado. Ele é feito uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Todos aqueles que são chamados para falar do amor restaurador de Jesus são agentes de restauração no mundo e devem ser pessoas cujas vidas foram restauradas por meio deste mesmo amor. Nós recebemos o amor, nós recebemos o perdão, a restauração. Aí nós vamos crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus e vamos observando que nós fomos alcançados para alcançarmos outras pessoas. Nós não vamos ficar estagnados nos alcançados só. Nós precisamos nos preparar, nos capacitarmos, porque o Espírito Santo está aí para nos fortalecer, nos empoderar. A palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo a cada um de nós. E aí nós somos totalmente restaurados. Para quê? Para sermos agentes de restauração na vida das pessoas. Quanta gente na sua vida, no seu mundinho, precisa de restauração? Até os crentes. A gente tem muito crente que ficou estagnado aí na fé. Aprendeu uma coisinha ou outra e acha que já aprendeu tudo, ou não quer se envolver na obra de Deus, né? Que é trabalhar, como foi falado aqui em cima, né? Adorar e trabalhar. Então, assim, a gente precisa trabalhar para o reino de Deus. Nós vamos trabalhar dentro da igreja como voluntários e nós vamos trabalhar fora da igreja como voluntários, testemunhas vivas de Jesus, pessoas restauradas, que fomos alcançados, restaurados pelo amor de Deus, e agora nós vamos restaurar outras pessoas. Como? Com o mesmo amor que nós recebemos, nós vamos doar, porque recebemos de graça e de graça nós precisamos dar. Então, assim, nós precisamos, os alcançados alcançam porque creem de todo o coração nas boas novas do Evangelho. Os alcançados alcançam porque foram restaurados por meio do amor de Deus. Eu e você fomos restaurados. Se de repente a gente volta à velha criatura, ao tempo que nós não tínhamos os desejos de quando não éramos restaurados, nós precisamos voltar. O restaurado, ele faz a diferença. E o apóstolo Pedro fala aqui nesse verso, capítulo 5, verso 10, ele fala que aqueles, né, a quem Deus chamou, mesmo depois de terem sofrido por amor, né,
por amor a esse evangelho, ele vai nos colocar sobre firmes alicerces, né? Quem já viu um alicerce de uma casa, ele precisa ser forte, né? Ele segura aquela casa em pé. Então o Senhor está dizendo, através do apóstolo Pedro, que mesmo depois de terem sofrido por pouco tempo, Deus, o Senhor, vai nos restaurar, vai nos confirmar e vai nos fortalecer e vai nos colocar sobre firmes alicerces. Quem de nós não quer estar em firmes alicerces, né? Firme, sempre constante, nunca instável, né? Nunca viajando na gelatina, né? A gente quer sempre estar fortalecido, firmado na rocha, né? E se a gente for restaurado pelo amor do Senhor Deus, Ele vai nos firmar sobre firmes alicerces. Você vê, irmão, tem o mandamento e a promessa. Eu preciso viver essa restauração. Não dá para ser um crentino, meio crente. Não dá, não tem lugar mais para isso. No meio evangélico. Existem, mas a igreja verdadeira, muitas pessoas não resistem a ficar numa igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Tem um povo restaurado pelo amor do Senhor, tem um povo que crê totalmente, 100% de coração no Evangelho. Então tem gente que quer viver um meio evangelho, daí não aguenta ficar na casa de Deus. Não vai aguentar. Não é que a gente expulsa, que a gente não quer, que as portas se fechem. Não, nada disso. É que se a gente for viver verdadeiramente o Evangelho, nós precisamos entender e viver a restauração a qual o amor de Deus realizou nas nossas vidas através do Espírito Santo. Os alcançados alcançam porque se dispõem a ouvir e obedecer ao chamado. Palavra de ontem, Deus falando com a gente de obedecer. Amados, nós precisamos ouvir e obedecer. Não dá para... Como que é, Renata, aquele termo que você usa? Finge demência? Me abstrai. Finge demência, você ouve o Evangelho e finge demência e abstrai. Não, você tem que ouvir e obedecer. Não tem. Ah, não, mas não é assim, não é assim. E não é, irmãos, a gente conhece, a gente sabe que tem muita gente que conhece muito de Bíblia, mas não vive o que conhece. Esse está dentro do grupo dos fariseus, dos crentinos, dos falsos. E não pode. Os alcançados alcançam porque se dispõem a ouvir e obedecer ao chamado. 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha o que o João o amado ele diz. O que prova que você ama a Deus? É obedecer os seus mandamentos. E quando você nem conhece os mandamentos? Gente, ficou ruim, né? É por isso que nós temos o CTVIP. A célula é um estudo. As mensagens ministradas na nossa igreja são estudos. Até no nosso tempo de oração tem estudo, porque precisa ser tudo com equilíbrio. Quem liberta é a palavra. Nós oramos, mas quem liberta é a palavra. Nós ministramos e precisamos ministrar a palavra porque é ela que liberta e ela transforma. E quando nós ouvimos, nós precisamos obedecer. E os seus mandamentos não são pesados. Se está pesado para você servir a Jesus e obedecer a sua palavra 100%, nós vamos, como disse a Renata aqui, nós vamos escorregar na gelatina, né? Viajar não sei no que. Acontece que nós somos seres humanos. Mas nós precisamos buscar conhecer mais ao Senhor, porque senão você vai viver uma vidinha meio que... Você pode até ser crente, mas um crente medíocre, que não conhece nada. Você mal ouve, e se você mal ouve, você mal obedece. Então você precisa buscar, ouvir e conhecer mais o Senhor. Isso vai provar
que você o ama, se você obedecer aquilo que você tem ouvido do Senhor, palavra de Deus, e não são mandamentos pesados. Deus nos chama com uma voz que nos soa familiar, com uma mensagem que é, ao mesmo tempo, um convite amoroso e um apelo à obediência. Tudo de Deus é amor, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que nem, acho que foi o Candu que já colocou esse versículo ali. Você vê, Deus é amor, Deus ama. Mas assim, como que eu provo que eu amo a Deus? Eu vou buscar ouvi-lo e obedecer. Só ouvir não é suficiente. E você, se não ouvir, você não aprende. Automaticamente você vai ser um desobediente, porque você vai no seu achismo. Você vai aí em busca de teólogos que tentam facilitar as coisas. E não, a palavra de Deus é essencial. Você precisa ouvir, você precisa conhecer. Para isso nós temos reuniões e todas elas são audíveis, viu? É só você abrir o ouvidinho e você vai ouvir. Agora, a questão do obedecer é uma decisão sua, né? Você obedece, você vai ser abençoado. Se não obedece, você não vai ser abençoado. Então Deus chama a gente com uma voz de amor, uma voz de pai que quer cuidar bem dos seus filhos. E nós precisamos ouvir e obedecer. O chamado à fé é um chamado à obediência com lealdade, fidelidade, sem desanimar. Gente, é triste saber que um dos males do século, além da ansiedade, é o desanimar. Gente, como a gente desanima com facilidade das coisas de Deus. O irmão olhou torto para você não vai no culto. O irmão chama a atenção da gente para o nosso bem, que é bíblico, e a gente não vai na reunião da igreja, onde a palavra de Deus diz que se 2 ou mais reunirem no nome dele, ele ali estará. E a igreja se reúne como o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, e ali vem a mensagem para ouvirmos do próprio Cristo usando seus instrumentos para obedecermos. Seja mais leal a Cristo, seja mais fiel a Cristo e seja mais animado. Você pode, o Espírito Santo habita em você. Você diz isso, então você precisa provar, porque os mandamentos dele não são pesados. Os alcançados alcançam porque tem um coração agradecido. Gente, como a gente tem pessoas que não sabem agradecer, que não reconhecem que foram cuidados. Então você precisa valorizar quando alguém te abençoa. Você precisa valorizar e ser agradecido. Ninguém é obrigado a fazer nada para ninguém. Ninguém é obrigado. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É graças a Deus que nós temos a possibilidade de ajudar as pessoas com palavras e ações. Porque se Deus não fosse tão amoroso e gracioso, a gente nem saberia o que é isso. A gente não saberia nem esses termos que a gente usa de amor, de graça, de fidelidade, de lealdade, de ânimo. Então a gente precisa dar graças a Deus Pai. Sermos agradecidos por Deus ter feito o que Ele fez. Quando observamos a nós mesmos, à luz do padrão exigido do reino de Deus, aí percebemos quão distantes estamos deste padrão. Assim é gerado em nós o arrependimento, fruto de um perdão, concedido de forma imerecida e gratuitamente através de Jesus. Deus preparou tudo, Jesus sofreu, e se nós nos entregarmos a Ele, Ele vai cuidar de nós, Ele nos perdoa, Ele nos transforma, e nós vamos ficando assim mais, um pouquinho do padrão do céu na terra. Por isso nós somos representantes do céu na terra,
Por isso nós somos embaixadores, nós fomos alcançados para alcançarmos as pessoas. Recebemos as credenciais, estamos recebendo a cada momento de conhecimento, momento de obediência, momento de agradecimento, nós estamos recebendo do Senhor a capacidade de podermos estarmos mais próximos do padrão do céu na terra, que não é fácil. Deus é perfeito, o céu é perfeito. Então, e a gente representa esse céu sendo seres humanos frágeis, imperfeitos, e que vira e mexe a gente não é leal, não é fiel e é desobediente e desanima com uma facilidade tremenda. Então, assim, nós precisamos ser gratos de coração por tudo que Deus fez, por tudo que Deus está fazendo, por cada um de nós. E Ele está fazendo tudo isso através do seu Filho Jesus. Jesus. Deus entrou num acordo com Jesus e Jesus não precisava de fazer nada do que fez. E fez por amor. E nós precisamos ser gratos. Quem é grato, adora e obedece. A única coisa que nos resta fazer é agradecer. E como nós agradecemos? Você sabe, no reino de Deus, as palavras assim, uma palavra, ela tem uma extensão gigantesca, né? Esse agradecer é adorar, é trabalhar, é servir, é ser agradecido, é ouvir e obedecer, é entender que fomos restaurados pelo amor de Deus e vivermos essa restauração, é crer nessa palavra maravilhosa que só os espirituais compreendem. Só os espirituais compreendem, aqueles que nasceram de novo através de Jesus Cristo. E nós somos eternos devedores ao Senhor, né? Porque o Senhor, Ele nos doou a vida, Ele nos doou a salvação. Nós precisamos ser mais agradecidos do que a gente acha que já é. Porque nós somos eternos devedores. Nós não podemos pagar. Mesmo que nós sejamos os melhores servos do Senhor aqui na terra, nós nunca vamos pagar tudo aquilo que o Senhor nos fez, né? Esse amor tão grande. A gente precisa ter mesmo o coração agradecido diante do Senhor, né? Os alcançados alcançam porque entendem que são parte de um propósito maior, né? Se nós entendermos que nós fazemos parte de um propósito maior, nós vamos alcançar as pessoas. As pessoas vão ver Jesus em nós. As pessoas vão enxergar essa luz de Jesus em nós. Amados, se de repente você estiver ouvindo um roncozinho aí, é a Cacau que está roncando aqui. O quarto da Laura virou o nosso estúdio e escritório pastoral. É o nosso quarto, a nossa sala de guerra, o nosso quartel-general, o nosso quarto de oração. E a gente trouxe as caminhas, e eles são, nesse tempo de frio... Então aqui tem um lugar de paz, né? Então até os cachorrinhos descansam na presença do Senhor. Então nós precisamos entender que nós somos parte de um propósito maior. Efésios 2, verso 10 diz assim: porque somos criação de Deus, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós somos essa criação de Deus para fazer essas boas obras, esse propósito maior que o Senhor tem para nós. Através do batismo, da morte do velho homem e da ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, nós nos colocamos fazendo parte dessa história de Jesus. Nós fazemos parte, né? Nós somos cooperadores do reino, né? Nós somos atores na peça que Deus está escrevendo e produzindo. Nós estamos nessa história escrita pelo dedo de Deus, né? Nós fazemos parte, olha que privilégio que nós temos de participar desse propósito. O Senhor não precisa de nós, mas Ele quer que nós participemos. Deus não depende de nós para operar, né? Ele não depende de você, Ele não depende de mim. Se a gente não quiser, Ele vai usar outras pessoas, mas Ele nos dá a oportunidade de fazer parte. Olha que maravilhoso, né, que o Senhor faz para nós. Então, a gente precisa fazer, né, ao entrar nesse palco aí, né, nós estamos simbolizando aí
uma história, né, que nós fazemos parte, a gente precisa fazer parte dessa ação. Passamos a conhecer em que direção a história está se movendo. Então o Senhor está indo, né, a história está acontecendo, as pessoas estão sendo salvas, a gente faz parte disso, porque a gente está em constante ação, né? Nós estamos falando do amor de Jesus para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, nós estamos alcançando as pessoas da nossa vida. E a gente está fazendo parte, né? Assumir o nosso papel nessa história e nessa trama, amém? Então é assim que nos tornamos parte dos propósitos de Deus para o mundo. Ou seja, nos colocando em ação, fazendo algo, né? É assim que o Senhor quer, que a gente realmente faça parte dessa história e realize o propósito maior para o qual nós fomos chamados. Nessa trama, nessa história, nós não caímos de gaiato, nós fomos chamados para essa ação, para esse movimento. Nós precisamos entender, aprendermos o nosso texto, que é isso que a Renata falou. Somos parte desse propósito maior. Nós precisamos entender e assumirmos o nosso papel nessa trama. Então, assim, sem conhecer Deus, você não vai participar dessa história escrita pelo dedo de Deus. Então, assim, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos ir de glória em glória. Nós precisamos buscar a estatura do varão perfeito. E tudo isso nós vamos aprender através do quê? Da palavra de Deus, do Evangelho. Lá no começo, o primeiro ponto nosso, crer de todo o coração nesse Evangelho maravilhoso de boas novas de salvação que o Senhor preparou para nós através de Cristo. Se você realmente acredita no poder redentor e transformador da presença de Deus na vida de uma pessoa, então o único e maior presente que você pode dar a ela, essa pessoa, é apresentar Jesus, apresentar Deus para essa pessoa através de Jesus, que atravessou uma distância incalculável para nos redimir, derramando da sua graça, misericórdia e amor. Ele derramou a graça, a misericórdia, o amor para nos redimir, para nos transformar. E nós precisamos aceitar e viver essa transformação. Nós fomos alcançados. Você fala que é de Jesus, Jesus te alcançou. Então você precisa alcançar pessoas. Você precisa entender que você faz parte de um propósito maior. E se você acredita no poder redentor e transformador de Deus, você vai apresentar Jesus para as pessoas, para que eles vivam o que nós estamos vivendo, a confiança de fé, independente da situação que ocorra, nós estamos alicerçados na fé em Cristo Jesus, porque Ele derramou sobre nós a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. É assim que os alcançados alcançam. Nós fazemos parte de um propósito maior. Nós temos um coração agradecido. Nós nos dispomos a ouvir e a obedecer. Nós compreendemos que fomos restaurados por Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós cremos 100% na palavra de Deus. Então, nós precisamos viver essa vida de alcançados. Nós fomos alcançados e precisamos alcançar o tempo todo. Esse é o propósito de Deus para nós. Esse é o roteiro dessa história maravilhosa de drama, de amor, de comédia, porque é uma alegria maravilhosa ter Jesus. É uma alegria poder estar nesse momento com você. Gente, você poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas nós estamos juntos, crescendo na graça do Senhor Jesus, vivendo o amor dele. Então, que Deus abençoe ricamente você e a sua família, que você entenda que você é importante, é precioso, é preciosa. Mas se você só fala que crê 100% no Evangelho, mas mal sabe folhear uma Bíblia, ou mal tem um versículo de cor, ou durante todo esse tempo de fé,
você não leu quase nada na palavra de Deus, porque nós somos o povo brasileiro, e o povo brasileiro não é muito chegado à leitura. Gente, nós somos embaixadores do reino do céu, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, e nós precisamos nos aplicar em conhecer mais a palavra de Deus. E olha, nós somos uma igreja que busca com muito amor e temor compartilhar a palavra de Deus sem guerra, sem ódio. Não, é palavra de Deus, simplesmente isso, palavra de Deus. E isso faz com que nós possamos sentir que fomos alcançados pelo amor de Deus. Aí nós passamos pela etapa do aprendizado e vamos trabalhar, evangelizar, obedecer o ID do Senhor com amor e com alegria, com poder e autoridade, e sendo fiéis, leais e obedientes ao Senhor e respeitando e amando o próximo. É isso que é ser cristão, alcançado para alcançar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ô meus amados, Deus abençoe vocês. Nós estamos com um grupo legal aí de irmãos, que maravilha, é bom demais estar com vocês. Mas o tempo passa, né? E a Renata faz com que a gente faça o script direitinho aqui, gente. Foi filezinho, o estudo era grande e a Renata conseguiu me manter na linha aqui. Não é fácil não, você vê. É assim que a gente vai aprendendo. E não é por muito falar, né? A gente precisa ouvir, né? Assimilar e obedecer, né? Não é muito falar que vai fazer você, né, compreender. Você precisa ouvir aquilo que o Senhor quer que você ouça, e você praticar aquilo que você ouviu, já vai ter muita serventia, né? E vai ter um grande peso espiritual na vida da sua família, na vida dos seus vizinhos, dos seus amigos. Amém? Amém. Deus abençoe, meus amados, um ótimo final de noite. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo precioso, Deus. Como a Renata mesmo disse, Deus, não é pelo muito falar. Te louvamos. Deus, que bom estarmos juntos. Obrigado. Que bom, ó Deus, saber que o Senhor está aqui, está na casa do nosso amado, da nossa amada. É verdade, Pai. E nós podemos sentir que o Senhor está no meio de nós. Sentir a paz, sentir o amor, sentir a restauração, sentir o empoderamento do Senhor. Sentirmos que nós estamos sendo chamados à atenção de que nós fomos alcançados e não podemos parar aí. Nós precisamos alcançar pessoas porque as pessoas estão carentes e necessitadas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, na escuridão, nas trevas. Que o príncipe deste mundo, que é o diabo, ele está reinando, ele está enganando as pessoas, está mexendo na mente das pessoas. E nós somos os alcançados por Jesus, por Deus. Nós somos templo, casa de Deus, casa do Espírito Santo. Nós recebemos uma missão, nós somos um míssil de Deus para alcançarmos as pessoas que estão se perdendo a cada dia. E muitas estão partindo sem salvação. Nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça. Nos faz ter sede de conhecer mais ao Senhor. E quanto mais nós conhecermos, nós saberemos que precisamos alcançar, que estamos sendo empoderados, não para se aparecer, mas para alcançarmos as pessoas que estão com mais dificuldades de ver esta luz maravilhosa que é Jesus, o nosso Salvador. Nós abençoamos o teu povo, Deus, com paz, alegria, com saúde. Liberta, transforma e faz-nos ter sede cada vez mais do Senhor através da tua palavra e da adoração como igreja, da comunhão nossa e de podermos trabalhar, sendo cobertos pela oração de toda a família de Deus. Em nome de Jesus nós abençoamos o teu povo e que todos possam dormir debaixo da graça de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus amados. Shalom. Que a graça e a paz do Senhor fique com vocês, que vocês tenham uma excelente noite, em nome de Jesus.